Ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem, e entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em teu nome para estudar a tua palavra, Senhor. Eu te peço mais uma vez, Senhor, revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos venham ao arrependimento e reconheçam nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Fala aos nossos corações, abençoa cada participante, Senhor. Sê conosco neste dia, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remói ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas. Este vos não comerei. É imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, estas vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Isto comereis de todo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis ao seu cadáver. Tudo o que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominação. E das aves estas abominações, e das aves estas abomináreis não se comerão. Serão abominação a águia e o quebrantoso e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie, e a avestruz, e o macho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre quatro pés, e que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com altas sobre a terra. Deles comereis estes, o gafanhoto, segundo a sua espécie, e o sólio, segundo a sua espécie,
e o argol, segundo a sua espécie, e o agabe, segundo a sua espécie. Todo réptil que voa e tem 4 pés será para vós uma abominação. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres imundos será até a tarde. Qualquer que levar seus cadáveres levará seus vestidos e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não divide em duas, a todo o que não remoer, vô-lo será imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E tudo que anda sobre as suas patas, todo animal que anda 4 pés, o será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres levará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra daninha. E o rato, e o cágado, segundo a sua espécie. E o ouriço, cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo réptil. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, serão imundos até a tarde. E tudo aquilo que sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, serão imundos, seja vaso de madeira, ou vestido, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. E todo manjar que se come sobre os que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. Aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso e o barro serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas, se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se mover algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo, e quem levar o seu corpo morto, lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis. Porquanto são uma abominação. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não seres imundos por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vos
vos santifiquei, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. E para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Amém? Está aqui, são 47 versículos que nos fala a respeito dos animais que devemos e os que não devemos comer. Isso causa polêmica entre os cristãos, né? Porque algumas congregações, até hoje, vivem ao pé da letra isso aqui, enquanto outras não, né? Inclusive a respeito de carne de porco. E aí, o que você me diz? Hoje nós estamos aí, a Tamires está aí. Tamires hoje vai ter oportunidade. Faço questão de ouvi-la. Mas eu quero de antemão já dizer a vocês, da parte que me cabe, que eu li tudo isso aqui, e eu meditando nessa palavra, eu fui lá em Isaías, capítulo 66. Eu achei interessante tudo isso que eu li aqui, rapaz. Depois eu também fui lá em Mateus não, Marcos, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 7, versículo 16. Né? Os testemunha não, os adventistas, né, de sétimo dia, eles não comem carne de porco. Essas carnes aqui que estão relacionadas aqui, eles não, eles não fazem, eles obedecem aquilo que está escrito de acordo com a palavra de Deus. Agora, já os cristãos de hoje, no Novo Testamento, Marcos, capítulo 7, versículo 14, onde Jesus fala assim, ó, e chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso sim é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu acho que por aí, aqui, de acordo com a palavra, está validando toda espécie de animal que o ser humano vier comer. Mas a gente para pensar, assim, eu fiquei pensando, raciocinando essa palavra. Vou lá ler e reler novamente. Olha. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem, e entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Mas aí eu fiquei pensando, raciocinando. Eu falei, meu Deus, mas no Velho Testamento, o Senhor abomina. É abominável ao Senhor quem come carne de porco, quem come lagarto, esses animais estão proibidos. Mas o povo, naquela época, já comia esses animais. O povo que não conhecia a Deus, o povo que não era um povo escolhido por Deus. Será que
Essa palavra é só para os judeus ou é para todo ser humano? Porque nós sabemos hoje que em alguns países da Ásia, até rato eles comem. Eles comem de tudo. Então, a gente fica pensando, meu Deus do céu, e aí? Eu sou um cristão, hoje conheço a tua palavra. Estou meditando aqui em Levítico, capítulo 11, e aqui há proibição para que eu não possa comer. Aí ele me levou lá em Isaías 64. Mas tem uma outra parte lá no Novo Testamento que se refere a isso, que aí vou trazer para a gente também discutir sobre por que que o cristão acredita que isso aqui não vale mais, né? A gente sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, né? E o Novo Testamento, os quatro primeiros livros, são os evangelhos, também foram destinados para os judeus, né? Para os gentios são os livros né? São as cartas de Paulo, né? São os outros livros ali, né? É, aqui nesse capítulo Levítico 11, Deus vem trazer, ele não vem falar que a impureza é pecado, né? Que a impureza é porque a pessoa fez maldade ou alguma coisa assim. O que Deus quer, ele quer separar, né? Ele quer preservar aquilo que é santo, né? Então, se a pessoa ela estava impura, ela não poderia se aproximar daquilo que era santo, né? Então, por exemplo, aqui, mas vamos começar do início aqui. Então, em Levíticos 11, ele tem quatro classificações de animais aqui. Tem os animais terrestres, tem os animais aquáticos, né? Tem as aves, aliás, tem cinco, tem os insetos e tem os répteis, né? Então, nos animais terrestres, o que que era, era permitido, né? Então, você podia comer o boi, a ovelha, a cabra, né? O cervo, né? E só que era proibido o camelo, né? Por quê? Porque ele rumina, mas não tem casco, né? O coelho, né? Ele rumina e também não tem casco. A lebre, ela rumina e também não tem casco, né? O porco, ele tem o casco, mas ele não rumina. Então essa era como é que eles sabiam, né? O que que podia comer, o que que não podiam comer, né? Tem outros animais também, tem vários animais, né? Não é só o porco, né? Tem vários outros animais que não se pode comer. Então, assim, os judeus naquela época, eles seguiam essas regrinhas mesmo para se manter purificado, para se aproximar, né, daquilo que era santo, né? Então, já no versículo 9 ao 11, ele vem falar dos peixes. Então, por exemplo, peixe com barbatana e escama, esse podia comer, né? Então, era a maioria dos peixes, né, comuns, assim, né? Agora, era proibido comer, por exemplo, crustáceos, moluscos, né? Enguia, por exemplo. Então, tinha algumas coisas que eram proibidas de comer. Se eu não me engano, até atum, né? Tem alguns peixes aí que eles não poderiam comer. E eles não comem ainda, né? Muitos dos que não creem em Cristo, não creem que Cristo veio e fez o sacrifício, eles ainda seguem isso daqui, né? No 13, por exemplo, que são das aves aqui, né? Deus dá uma lista direta, né? Do que não pode comer. Então tem uma lista lá, águia, avestruz, tem um monte de animais aqui, falcão, que não pode comer, né? Corvo, né? Já que no versículo do 20 ao 23, ele fala de insetos, né? Então ele fala aqui de alguns insetos com quatro patas, né? Que andam com quatro patas, esses não podem comer. Mas grilo, né? Gafanhoto, né? Locusta, que eu não sei nem o que é. Isso aqui pode comer, né? São saltadores, né? São insetos saltadores. Então isso se podia comer, né? A gente lembrar lá, João Batista comeu gafanhoto, né? No deserto, né? Então, um ponto a se lembrar. Já aqui do 24 ao 43, ele vai falar de répteis, né? Então lá, o senhor comentou aí, daninha, rato, lagarto, né? Camaleão, acho que lesma tem escrito na sua também, tem algumas, né? É, Israel, né? Então ele deveria viver constantemente consciente, né? Da separação, né? Da identidade, né? Distinta, né? E a obediência diária. Então isso aqui, lembrando que isso aqui era algo externo, né? No Antigo Testamento, Deus ele ensinava através dos atos externos, né?
Isso uma indicação do que vai ser necessário lá no Novo Testamento, depois, quando Jesus vem. Então, todas essas coisas aqui, essa disciplina toda, né, ela era colocada para que o povo se mantesse dentro da regra ali, né, entendendo quem era Deus, até que Cristo pudesse, né, até que Cristo viesse, né, e transformasse isso daqui, né. Então, no Novo Testamento, por exemplo, aqui, ó, pureza deixa de ser, né, deixa de ser alimentar, né, a parte cerimonial e passa a ser moral, espiritual, né? Então, por exemplo, né, o impuro não significava pecado moral, né? Mas não respeitar o sagrado quando estivesse impuro, aí sim seria pecado, né? E pecado grave, né? Seria eliminado do povo, né? Teria juízo severo. Então, era comum os judeus ficarem impuros. Não era incomum, porque as pessoas morriam, os animais morriam, eles tinham que ir lá e trabalhar, né? Separar, tirar as coisas, né? Preparar a pessoa que morreu, por exemplo, tudo. Então, assim, não era incomum as pessoas ficarem impuras, né? Mas no pecado era ele estar impuro, né? E ele fazer, né, a coisa errada, que é se aproximar daquilo que era santo, né? Então, por exemplo, ele não podia ir no santuário, ele não podia participar dos rituais, né? Ele não poderia tocar coisas santas. Aí sim seria pecado, né? Então, o fato da pessoa estar impura não era pecado, né? E aonde que, né? Então, contato com cadáveres, né? Eles tinham muito contato com animais, né? Certos animais, fluxos corporais, as mulheres, por exemplo, né? Ficavam menstruadas, tinha gravidez, né? Tinham doenças de peles, por exemplo, que a gente vai ler mais à frente, né? O próprio parto da mulher, que a gente vai ver agora no próximo capítulo também, era um motivo da mulher ficar imunda, né? Mas o imundo não significa que ele pecou, né? É um processo natural. Pessoas podem ficar, né, em pecado, né? Pode ficar imunda, desculpa, né? Mas não quer dizer que ela está em pecado, ok? E Deus não estava evitando pessoas impuras, né? Ele estava protegendo o que era santo, né? A santidade do santuário, era isso que Deus estava protegendo. Então ele estava, né, mostrando para as pessoas que aquilo ali era um ambiente puro, né? Para se aproximar de Deus, para se aproximar, né, do que era santo, as pessoas precisavam estar puras, ok? Então a impureza simboliza a mortalidade humana. No Novo Testamento, a impureza deixa de ser cerimonial, né, uma parte externa, e passa a ser moral, uma parte interna, né? Jesus toca leprosos, toca mortos, toca impuros, né, e não se contamina, né? Então, na verdade, ele reverte, né, um fluxo, né, que foi colocado aqui em Levítico. E onde que a gente acha isso daqui lá no Novo Testamento? Então, se a gente for lá para Atos, né, queria que o senhor lesse aí, seu Mário, Atos capítulo 10 para a gente. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e o que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas. E vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levantando-se Pedro, e disse: Mata e come, Levanta-te, Pedro. mata e come. Né? A voz se dirigiu e falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Segunda vez ele disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso
tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre... Aí tá aí E, mesmo, Samar. É isso aí mesmo. Aí depois ele vai voltar em outra história do que estava lá no, visitando Cornélio, né? Mas essa parte aqui, né, ela traz essa reflexão justamente sobre isso, sobre as questões impuras, né? Porque até no Antigo Testamento tinham várias coisas, né, que não se podiam se alimentar, né, que é dito lá em Levíticos, né? Mas aqui, nessa passagem, né, Pedro relata justamente Deus falando com ele, né, justamente sobre essas questões dos animais aí, né? Porque ali o lençol baixa, né, para Pedro, né? Pedro está com fome, né? A sexta hora, porque a sexta hora é meio-dia, né? A hora do almoço, né? E Pedro está com fome. E de repente desce um lençol com todos os tipos de animais que eram impuros, todos os tipos de animais, né, no qual, né, eles não comiam, né? E Deus fala com ele: mata, né? Levanta-te, mata e come. E Pedro falou: não, não, mas eu não posso comer esse tipo de animal. E Deus vira e fala, né? Não se torne impuro aquilo que eu purifiquei, né? Então, assim, Deus, a partir daquele momento ali, ele reverteu o Levíticos 11, né? Ele reverteu aquele capítulo do que era impuro, né? Então, novamente, transformando, né? Dizendo que, olha, agora não é mais o externo, agora é o interno, né? Agora eu não quero mais atitudes, né? Não é mais legalismo, né? Agora é coração, né? Agora é aquilo que o que importa, né? Então assim, existe uma transformação, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então por isso que os cristãos, né, acreditam que esses animais impuros, o porco, né, entre outros, o porco é só um, tem um monte aqui, a gente vê uma lista de animais aqui, né, que não é sobre os animais, qual animal, né, é sobre como nós andamos com o nosso coração, é isso que importa, né. Entre algumas igrejas, do que eles acham ou não, aí Paulo diz, né, se um acha bom o sábado, se o outro acha bom todo dia, então amém, né, que não façamos confusão sobre isso, não julguemos a ninguém, tá tudo certo, né, se o Espírito Santo incomoda cada um, amém, né, que a gente ore e tenha o entendimento daquilo que a gente tem que fazer, né, que nós nos respeitemos uns aos outros, né, e que é o que é mais importante, porque não ficaremos discutindo coisas que, né, não são em vãs, né? Então, assim, tá tudo certo. O importante é, né, a gente caminhar com Cristo, né, e seguir em frente, né? Mas aqui esse é o entendimento, né, do porquê que os cristãos entendem que não existe mais essa restrição, né, de alimentar, né? É, por exemplo, também a questão do sangue que a gente tinha visto. Os judeus, eu não sei se é, sério conhecimento, mas os judeus até a carne, por exemplo, do boi, não sei o que, eles tinham um processo para tirar o sangue da própria carne, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Então, assim, é uma prática do judeu. Então, se a gente for levar ao pé da letra, se a gente for querer ser legalista, tá, bom, Cristo já falava, né? A própria palavra fala que todo mundo, ninguém cumpre, né? O único que perfeito mesmo é Cristo, né? O único bom é, né, Jesus. Então, assim, então Jesus ele veio para tirar esse peso e essa carga, né, justamente, né, da gente, né, porque o que importa hoje são os nossos atos, né, é o lado moral, é o lado interno, né, de a gente estar em paz com Deus, sabendo que a gente está fazendo o que é certo, né, mas em coração, né, né, transformada a nossa alma, né, não simplesmente o ato externo, né, achar que nós seremos salvos, né, porque nós somos cumpridores de regras, né? Não, nós seremos salvos porque nós temos um coração transformado e nós acreditamos que Jesus, né, é o nosso Salvador. Amém? Pode amém. continuar isso, Glória a Márcio. Deus. Então, eu Amém. quero aproveitar a oportunidade que você vai me dar agora para me concluir aqui o que eu estava pensando, né? Porque eu estava Amém. Desculpe estudando também a interromper isso, respeito. Márcio. Não, não, tudo bem. Fique em paz. Foi de grande aproveito aquilo que você relatou aí. É que eu estava lendo também, estava estudando essa palavra, e eu peguei, fui lá em Isaías 65, né? Eu vou até ler aqui uns trechos aqui que eu achei interessante, para livrar um pouquinho a consciência da gente em relação a isso. Deus promete lá em Isaías 65, né? A ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Então ele diz assim, ó, fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que
me buscavam. Não, fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não buscavam. E um povo que se não chamava no meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por um caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis aos seus vasos. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Este não é o fumo do meu nariz, um fogo que arde todo dia? Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. E diz mais: as vossas iniquidades, juntamente às iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: não as desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua todos. Então, aqui Deus dá um exemplo, né? Aqui ele fala assim, ó, assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua todos. Quer dizer, até o cacho de uva que está cheio de mosto é aproveitável, né? Se você quer, se você deseja, se você está, é possível reverter a situação e transformar aquilo que é emprestável, emprestável. Para Deus tudo é possível, né? Porque ele fala, ó, pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vos poderei, mas vós padecerei fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem os seus coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimos e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E diz mais, ó, de sorte que aquele que bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já está esquecida as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumprirá os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E no fim ele fala, ó, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Então, meu amado, é aquilo que você leu aí e que nós estamos aprendendo. Tudo é possível ao que crê. Tudo aquilo que você faz de bom entendimento, para o bem, tudo aquilo que é feito para o Senhor, é aplausível ao Senhor. Uma dona de casa, quando ela limpa a casa direitinho, que ela deixa tudo bonitinho, que ela cuida do lar, ela cuida da família, cuida dos filhos, ela está louvando o Senhor. Deus se agrada, Deus olha para ela e vê a atitude dela, a devoção, o carinho que ela tem pelas coisas limpas, pelas coisas nos lugares. Por isso que lá aquele convento que a gente participou, que eu esqueci o nome dele agora, ele disse que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você lembra disso? O método CIS, Isso. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. é isso Então, aí. nosso Deus, Fábio, Tamires, Ruth, ele se agrada de tudo aquilo que busca a perfeição, daquilo que se esforça para melhorar em tudo. É isso que Deus quer de nós, que nós nos esforçamos para sermos melhor em tudo, que nós possamos fazer o melhor para o próximo, para nós mesmos. Deus vai olhar de lá de cima e vai se agradar do seu esforço de procurar melhorar as coisas, de procurar fazer o melhor. Isso é que Deus observa, é isso que ele se agrada. Esse é o verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. É aquele que faz o que é certo para agradar ao Senhor e, consequentemente, aos homens, né? Por isso que ele fala lá em Provérbios capítulo 3, Filho meu, não te esqueças da minha lei, em teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te acrescentarão anos de vida e paz. Isso é que é importante. Amém? Seu Mário. Eu vou ler novamente esse trecho aqui que você leu aqui, seu Mário, de Isaías 65, que me chamou a atenção, esse primeiro bloco aqui, que ele é bem forte, né? Deus falando sobre a hipocrisia do homem, né? Ele fala aqui, Sim, ó, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, né? Que mora entre as sepulturas e passa noites em lugares misteriosos, né? Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Então Deus vem falando aqui, né, de pessoas que não estão. Bom, e aqui fala, por povo que diz, povo que faz tudo isso, né, que sacrifica em jardins, né, sacrifica sobre altares de tijolos, né, que passa noites em lugares misteriosos, mora em sepulturas, entre sepulturas, ou seja, entre a morte, né, em lugares que não, né, não é permitido passar, né, come carne de porco, aquilo que não era permitido, tem no seu prato ensopado de carne que são abomináveis, né, que não era aceitada por Deus, mas o povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. És no meu nariz. Olha que a pessoa fala. Então, a pessoa que fala tudo isso, faz tudo isso, né? E depois fala para o outro irmão, né? Não se chegue a mim, porque eu sou mais santo que tu. E é o que Deus fala: és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia inteiro. Olha como é desagradável a Deus. És no meu nariz, né? Deus falando, né? És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia inteiro, né? Eis que está escrito diante de mim e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente, né, das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, né?
Então, esse trecho ele fala justamente sobre, né, quão desagradável é ao Senhor, né, como entristece ao Senhor, né, ver, né, justamente essa atitude, né, de nos acharmos mais santos, né, do que os outros, né, de nos acharmos mais puros do que os outros, né. Então, que nós possamos olhar, né, e rever as nossas atitudes, mas não externamente, né, mas internamente, dentro do nosso coração. O que é que eu estou fazendo, né, que não está de acordo com o agrado do Senhor, né? O que é que eu preciso transformar na minha vida? O que é que eu preciso reconhecer como erro, como pecado, né? Para que eu possa, né, caminhar mais próximo do Senhor, né? Então, esse capítulo, esse versículo, esse trecho dos 65 fala, acho que fala muito sobre isso aí, né? Justamente sobre essa questão, né? De acharmos que porque não come isso, porque não faz isso, porque não faz aquilo, então eu sou mais filho de Deus do que você, né? E, enfim, a gente acho que trazendo o que aconteceu com Pedro ali, né, que traz uma visão diferente sobre esse capítulo para a gente, né? E glória a Deus por nós, né? Glória a Deus, graças a Jesus Cristo, né? Nós fomos libertos disso aqui, né? Porque isso aqui, meu Deus, né? Se viver sobre isso aqui, né? Como era difícil para um judeu, né? E é até hoje, né? Muitos ainda seguem isso, né? Não podem tocar isso, não pode tocar o animal aqui, não pode aquilo. Se passar uma aranha em você, já estou imundo. Até agora, né? Se eu não posso chegar perto do negócio, já não posso participar do ritual. Pô, ia ter um casamento e já não posso ir também, porque. Então imagina assim a vida, né, deles, né? Então assim, Jesus vem trazer isso, né, mas internamente, né, para que nós vivemos próximos de Cristo, né, a transformação seja interna, né, e não mais externa. Então, Cristo nos libertou, né? Cristo nos libertou. Eu estava ouvindo aqui vocês, né? E aí, Fábio trouxe em Atos 10, né? Que aqui, né, Deus, ele deu uma visão a Pedro. E eu estava lendo o contexto, né, Fábio? Pelo que você falou que sobre cá em Levítico está falando sobre o alimento, né? Mas cá no Pedro, ele não estava falando literalmente sobre o alimento. Ele estava falando sobre Cornélio. Porque Cornélio em si, né, o povo que estava ali, era romanos. E Pedro É, era judeu. Então a gente sabe que eles não tinham, né, aquela aproximação. E aqui também fala aqui, né? Pedro disse assim, ó, no Atos 10, versículo 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama-me, ou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqui Deus ele estava falando aqui, mostrou, né, a visão que Deus deu para Pedro foi como de animais, mas não foi na questão da alimentação, foi perfeito. na questão do homem, porque eles não se ajuntavam, né? Não se ajuntavam judeus, romanos, samaritanos, tinha aquela contradição entre os povos. Então Deus Sim. queria mostrar para Pedro que ele não fazia acepção de pessoas. Aqui, ó, no versículo 34, em Atos. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdades que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então, Cornélio, ele estava sendo um homem temente a Deus, fazia a obra de Deus, dava ofertas, né? Dava ofertas e tal. Só que Cornélio era o quê? Romano. Então, Pedro em si, Pedro não iria se ajuntar a Cornélio. Então, Cornélio, ele ficou orando, né? Aqui a palavra diz, né? Se vocês for ler mais o contexto, acabei, deixa eu ver.
Não marquei, mas Cornélio, ele estava orando por isso. Ele estava orando. Aí Deus disse a Cornélio para quê? Para enviar homens lá em Pedro, porque aqui nem Cornélio nem os familiares era batizado ainda. Então, Deus foi, Porque Pedro ia falou sentar na com mesa com eles, né? Pedro ia sentar na isso. mesa com eles. Depois Bernabé e É o Paulo chegam, capítulo, eu acho. É isso é o aí. capítulo 10 de Atos, que É fala a o Isso aí. respeito de capítulo 10. Cornélio. Aí Cornélio, Deus falou com Cornélio para Cornélio chamar quem? Pedro. Mas para isso Deus precisou preparar Pedro. Então Deus foi lá, deu a visão a Pedro para que Pedro não fizesse acepção e Pedroisse sem reclamar, né? Porque aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, nessa parte, nessa questão, ele não estava falando de nenhuma comida, de nenhum alimento, mas ele estava falando sobre a acepção de pessoas que havia naquela época e ele colocou a comida como uma representação, né, ali. E uma acerca da comida que eu tenho assim, sabe, na minha vida, se eu posso comer o que é limpo, por que que eu vou comer o que a Bíblia assim diz que é impuro? Né? A gente não está aqui para questionar, como você deixou claro, Fábio, também seu Mário, o que é certo e o que não é, porque quando a gente lê a Bíblia, eu já falei isso, vou falar mais uma vez, eu entendo de uma maneira, vocês entendem de outra, né? E o Espírito Santo de Deus é que nos toca em tudo. Se eu vejo algo e eu vejo que aquilo não é lícito para mim, que o Espírito Santo tocou em mim, que não é lícito, eu não vou fazer, eu vou renunciar. Isso também gera uma renúncia, sabe? Na minha vida. Se é renunciar, eu beber algo que não devo, eu vou renunciar. Se é renunciar, comer algo que eu não devo, eu vou renunciar. E eu falo assim porque, no caso, eu tô em dieta, né? Eu tô em dieta. E aí, tudo, eu olho para as coisas e eu não posso comer. Por quê? É porque eu não posso consumir aquilo? Não. É porque eu estou na dieta, estou em busca da minha saúde. Estou deixando de comer algumas coisas que eu não devo comer, sabe? Então, assim, cada um faz o que acha que é bom para si próprio. Mas se eu posso comer coisas que realmente são boas, por que que eu vou, puras, né? Como a palavra diz, por que que eu vou comer as que não é impura? Se fosse assim, todo mundo comia urubu, todo mundo comia, porque, né? Tanta coisa pode comer, por que que não pode comer urubu? Não pode comer outras coisas assim, que para a gente, né, acha imundo, e as demais coisas. Eu não vou dizer a você que eu nunca tive vontade de comer algumas coisas. Já tive vontade de comer cobra, nunca comi. E agora que eu não vou comer, né? Porque a palavra diz o quê? Que o mundo ele perece por falta de conhecimento. Então, para isso que estamos aqui, né? Para a gente conhecer a palavra, para a gente entender a palavra, né? E cada um faz, né? Conforme acha, né? Como tem muitas pessoas que falam assim, um exemplo. Tem pessoas que Deus usa, que a pessoa tá ali, ó, toda maquiada, que a pessoa tá ali com unha em gel, uma postiça que seja, toda, sabe? Com aquela vaidade. E Deus usa. Já tem pessoas que Deus requer mais dela, e aí Deus faz com que o Espírito Santo toque e a pessoa não usa essas coisas. É mais na simplicidade. Então, tudo vai do trabalhar de Deus e da intimidade de Deus com cada pessoa. Amém. Dá uma lida lá em Colossenses capítulo 2 pra gente, Tamires. Tem vários trechos assim sobre essa reflexão, né? Pra ajudar a gente a discernir sobre isso, né? Mas em Colossenses capítulo 2 o ChatGPT trouxe uma referência pra gente aqui.
capítulo 2 de Colossenses, versículo 16 até o final. Uhum. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrega ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas, todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É isso. É, ele traz um pouco dessa reflexão aqui, né? Mas ele fala um pouco das coisas do mundo, né? Ele não fala muito da parte das ordenanças de Deus, né? De Levíticos ali. Mas Isso. ele traz um pouco sobre, novamente, né? Lá o que o Samário leu lá de Isaías 65, né? Sobre humildade, né? Sobre não se fazer achar, né? Melhor do que os outros, né? O outro Com trecho que ele certeza. refere aqui também é aquele que nada que entra, né, no homem pode o contaminar, né? Porque o que está dentro, né, é muito mais forte, né? Que é lá de Marcos 7, 18 e 19, né? O seu Mário leu lá no início, lá falando justamente que é, o Espírito Santo, né, que está dentro de nós, que é muito mais forte, né? Uma O outra capítulo, o capítulo Rapidinho. 7 de Marcos, o Foi capítulo 7 7 ou de foi... Marcos, capítulo 7, ele, versículo 18 a 19. mas o Foi. capítulo 7 inteiro fala a respeito disso, amados. Olha só, o 2, por exemplo. E ajuntaram-se eles, os fariseus, alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então você vê que, desde o comecinho aqui desse capítulo 7, eles já confrontavam, né? Eles percebiam, eles olhavam os discípulos de Jesus até na hora de sentar para comer. Então ele falou aqui, ó, e vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, quer dizer, porque não lavou as mãos, de certo, né? Isto é, por favor, por lavar, o repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Olha só. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas que há receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens.
como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser, ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corba, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixareis para fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, aí disse, né? Ouve vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então aí, ele validou tudo praticamente. Validou tudo. Tudo aquilo que você faz, né? De boa maneira, de boa vontade, de coração, com amor. Deus se agrada. Deus se agrada. Agora, aquilo que você começa a julgar, aquilo que você começa a observar, Deus conhece eu e conhece você, sabe onde erramos, o que estamos fazendo ou encobrindo. Deus sabe. Então nós temos que olhar para dentro de nós, para nós mesmos, para vermos onde nós estamos errando, para poder chegar diante de Deus sem mácula, né? A palavra Deus, fala até daquela parte da carne que é sacrificada, lembra, seu Mário? Tem uma parte que Paulo fala sobre isso também, né? Então, se a carne tá lá, porque as carnes do açougue, geralmente, naquela época, muitas eram sacrificadas, né? E aí ele sim, falava, ó, pode ir lá e comer, não tem problema nenhum, aquilo lá não serve para nada. Agora, se alguém falar para você que aquilo ali é sacrificado, aí você não come, por respeito ao Senhor, né? Porque aí você não vai comer uma carne que é conhecida como sacrificada para tal, porque você vai desrespeitar o Senhor. Mas se ninguém fala nada, aquilo ali não tem efeito nenhum, né? Quem está dentro de você é muito mais forte, né? Aquilo ali não tem efeito nenhum. e a gente lembra também que Davi comeu o pão da preposição. Ele estava com fome, meu. E aí? Ele comeu. Ele comeu e deu aos seus guerreiros que estavam com ele pão da preposição, pão do altar. Versículo Então, meus 14, o amigos, que o Romanos 14 aqui, ó, Romanos 14:15 fala muito sobre isso, né? A gente discutiu muito isso lá atrás, né? Sobre a tolerância aqui, ó, acolhei ao que é débil na fé, né? Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o exatamente. acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, né? Para o seu próprio Senhor estar em pé ou cair, né? Então, ou Aí, cai, né? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso né, para sustentar. Depois, logo em seguida, ele fala do dia lá, né? Um faz diferença do dia, outro faz diferença da noite, cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, né, para o Senhor come, né? Porque dá graças, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças, né? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morreremos, né? Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus. qual é o E capítulo mesmo de Romanos? É é o o Romanos 14, vem com essa 14, parte né? aí. Tolerância para com os fracos na fé. É, É isso aí. é forte, né? É forte, muito forte, né? Então, conformada, Tamires? Não, conformada não, tadinha. Mas entendimento mesmo é cada um, aí a gente tem que meditar nessa palavra aí, né, Tamires? Porque é Isso, o forte, né? entendimento é tudo isso, né, Fábio? É, Porque é, cada um tem sua opinião, como você falou, já formada, né? Então a gente vai lendo para a gente poder entender, para a gente poder compreender.
como você falou, se eu sei que algo é oferecido, se eu sei que algo é errado para mim, eu não vou obrigar ninguém a fazer, mas eu quero fazer assim. Então a gente, né, vai fazer assim. Aqui mesmo tem algo, quando o pessoal tem festa, né, época de São Cosme e Damião, essas coisas tudo, o pessoal faz caruru, vatapá, aquela comida baiana. E aí o pessoal vai distribuir, eles distribuem na rua. Eu sei que aquela comida ali, um exemplo, eu amo comida baiana. Não é verdade, né? Eu só gosto de vatapá. Eu só gosto de vatapá, algumas coisas assim. Não como caruru, porque eu já não gosto. Mas um exemplo, eu amo comida baiana. Tem aquela comida ali oferecida. Eu sei que é oferecida. Eu sei que é imunda. Eu vou pegar aquela comida? Aí não. Aí você É, tinha que. aí, Eu é, posso muito Aí, bem fazer na minha casa, eu posso fazer na minha casa. isso, Eu concordo com posso é, você. comer num Você pode restaurante. fazer o caruru, o vatapá, Entendeu? você pode fazer na sua casa e comer. Qual o problema? A questão da Né? comida é isso. Nem tudo que eu desejo eu vou poder fazer. Eu tenho que renunciar a algumas coisas. Se eu tenho galinha, tenho boi, tenho peixe, tenho várias coisas. Por que que eu vou querer matar uma cobra e comer a cobra? é. Eu estou vendo errado. Você sabe que é um cágado, é um tatu que come de tudo, vai para o cemitério. Não, mas É, o tatu vai para o mas cemitério, eu vou pegar e vou comer. é diferente. Aqui, tatu tá cheio de tatu aqui perto da minha casa. Não tem um cemitério aqui perto, não. Tatu, tadinho. Agora você vai comer um animal que vive no cemitério aí, né? Mas Aí é mais complicado. Né? eu vou pegar um tatu. Você vê um tatu na estrada, você não sabe que ele comeu. Tá na estrada, tá longe do cemitério, sim, mas você sabe se ele já passou por lá ou se alguém já morreu na estrada, entendeu? Então tem várias coisas. Então eu prefiro não É, comer. tudo Se eu A bem. posso grande comer, verdade é o É, a seguinte: gente nós temos precisa ver muitas só se opções, né? não é nojo, né? Ou se é legalismo, né? Às vezes assim, né? Porque às vezes a pessoa não vou comer porque, né? Precisa ver o que que é. Por exemplo, você comeu um peixe, um atum que está no mar, por exemplo, né? Então, não pode aqui, né? Segundo a palavra aqui em Levítico, já não poderia, né? Então, assim, aí já não, já exclui essa questão aí, né? Mas é, mas acho que a gente discutiu bastante né? Esse assunto. Eu acho que é a gente revisar realmente o coração. A gente tem o temor a Deus, né? Ter o temor a Deus, às vezes a gente não faz por temor, né? Olha, eu não sei, então na dúvida, então eu não faço, né? Como é o seu caso, por exemplo, né? Outras pessoas já se sentem mais confortável porque acham que tudo bem, porque não é sobre isso, né? Que a palavra diz que aquilo que, né, que Deus quer de nós, né? A gente tomar cuidado também não cair no legalismo, né? Porque em muitas situações, por exemplo, na minha caminhada, eu percebi, né, que se eu não tomar cuidado, eu acabo virando legalista, né? De achar que é por cumprimento né, de rituais. Então, assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo. Então, assim, quando o irmão que tá olhando fala, pô, mas é difícil demais ser cristão, e a pessoa fala, então eu não quero ser isso aí, não. Então, assim, a gente também, né, às vezes pode virar pedra de tropeço porque a gente fica colocando muito peso, né, sobre as coisas, né, sobre o modo, sobre o que é ser cristão. Então, tem várias coisas envolvidas em tudo isso, né? E aí merece muita reflexão, muita comunhão com Deus, a gente, né, nas nossas orações ali, pedir discernimento justamente para que a gente seja, que não seja sobre nós, né? Porque não é sobre nós, né? Muito, acho que a gente já conversou muito sobre isso, né? De às vezes as minhas atitudes fazem com que outras pessoas não se aproximem de Cristo. Então eu estou preocupado mais com a minha salvação e menos com o meu irmão, né? Então assim é uma outra reflexão que a gente tem que trazer também, né? Quando a gente olha para isso. Então tem um universo aqui que a gente precisa, né? Estar refletindo justamente porque eu na minha família mesmo, né? Muitos se afastaram por causa de atitudes, por exemplo, que tiveram dos meus avós, por exemplo, né? Então,
não podia fazer isso, não podia sábado, não sei o que e tal, e impunha na família, então você não vai ser salvo, então você vai para o inferno, então você não sei o que, não sei o que. E todo mundo falou, pô, isso é uma loucura, não quero entrar nisso aí não, esses caras são tudo doidos, né? Virou uma seita, né? Virou um negócio que, né, um pacto aí que os caras acabaram com a vida dos caras, né? Então, assim, e Deus quer que a gente seja feliz, né? Deus é bom, né? Deus não é mal, né? Então, assim, o que ele quer é que a gente ande, né? Com o coração entregue a ele, dentro da, né, moralidade também, né? Com cuidado, né? Então, tudo isso daí, né? E tem muitas coisas que a gente vê de lado externo, né? Enfim, amém. Isso que, isso que gera as coisas, né, Fábio? Porque É, a gente não pode levar pelo lado de obrigação. é, Se eu chego no seu lar e eu tenho algo que você consome, mas eu não consumo, eu não preciso dizer o porquê que eu não faço aquilo. Não, eu não gosto, não como. Eu tenho na minha casa, não é porque eu não como carne, que eu sou vegana, um exemplo. Eu sou vegana, porém minha filha não é, minha mãe não é, meu sobrinho não é, e eu não vou trazer carne para minha casa. Por isso, eu não vou cozinhar. Por isso para mim, sabe, é, não existe. Então, tudo é como você falou, é por impor. A pessoa impôs, né? Isso no seu lar. E por isso realmente afasta as pessoas e a gente não pode fazer isso. Eu já fiz várias comidas que eu não como, mas se outra pessoa come, eu vou fazer. Aí é cada um. E por isso, por causa disso, a gente acaba discriminando outras pessoas. Porque é, a gente vê esse exemplo que você botou, que às vezes a gente acha que todas as pessoas daquela que é daquela congregação, que é daquela igreja, são da mesma maneira. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus meu Deus, meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por este devocional, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Senhor, aqui, Pai. Está sendo bastante produtivo, Senhor. É um fortalecimento para nós, que nós viemos cada dia entender, Pai, a tua palavra, meditar nela, como o Senhor fala, né, Pai querido, meditar de dia e de noite, Pai querido, e nós viemos entender cada dia mais, enquanto ainda há tempo, Senhor, enquanto ainda há tempo, estamos aqui, Pai, te buscando, Pai querido, para que o Senhor venha fazer o teu melhor nas nossas vidas. Te peço que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada família, Senhor Deus, de cada pessoa aqui representada. Que o Senhor possa livrar de todo mal, Senhor, de toda seta maligna. Também aqueles, Pai, que não estão participando, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai. Então, vai de encontro, vai visitando, Pai querido, vai acampando anjos, Pai querido, no lar de cada um, Senhor. Toma também essa menina nas tuas mãos, Senhor, protege. Vai blindando a mente, Senhor. Vai fazendo o teu melhor na vida dela e na vida de cada um, Pai querido, de cada pessoa. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. amém. Abençoe, viu? A todos. Até amanhã. Obrigado, viu? Beijo, Tamir. Tchau, gente. Tchau, Caio. Tchau, Ruti. Seu Mário. Tchau, tchau. Até amanhã. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.